Olá, irmãos, boa noite. Nós vamos fazer aqui uma live. E como a nossa igreja ela também trabalha com surdos, ministério com surdos, então nós também vamos fazer pelo Instagram uma live onde vamos ter intérprete. Então a gente está fazendo esse teste aqui. Então deixa eu iniciar também aqui pelo Instagram. Então você está aqui me acompanhando pelo Facebook e eu vou agora também tentar aqui pelo Instagram. Bem, deixa o pessoal ir chegando. Nós vamos estudar aqui o Salmo 2, certo? Então, esperar aqui que o pessoal vá chegando. A gente vai fazer um teste também aqui pelo Instagram, tentando ver se a gente faz interpretação em Libras. Então vai aí. Vamos ver como é que vai, se vai dar certo. Estamos aqui no Instagram também, da Batista da Graça. Vamos ver se a gente consegue fazer a interpretação em Libras. Oi, Margarida, boa noite. Tá me ouvindo? Tá me ouvindo, Margarida? Ok. Então vamos começar? Vamos orar? Oremos. Senhor Deus, Pai amado, misericordioso, Deus santo, te pedimos nesse momento, Pai, que essa reflexão que vai ser feita aqui na Tua palavra, Senhor Deus, possa nos auxiliar, Senhor, em meio às circunstâncias que nós vivemos. Por graça, Tua soberana vontade, Senhor Deus, venha nos orientar. Obrigado pela Tua bondade. Que o Senhor esteja usando a vida de Margarida, que está como intérprete, Senhor Deus, e a minha vida como pregador, para que a gente possa meditar nas Tuas verdades. Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Que bom usar a tecnologia, né, gente? Então você está aqui me acompanhando pelo Facebook. Nós não temos intérprete no Facebook. E aqui você está no Instagram, onde a gente tem Margarida aqui interpretando para nós. Então, que coisa boa, né? A gente está podendo fazer esse trabalho aqui usando a tecnologia. Vamos lá para o Salmo capítulo 2. Então, vamos usar aqui o Salmo capítulo 2. O Salmo 2, ele tem como tema central a batalha que existe entre o Senhor e o povo. É o salmo que a gente pode entender como um salmo de prólogo, salmo de início do livro de Salmos. É o Salmo 1 e 2 que declaram esse início. Então, vamos primeiro ler o salmo e depois a gente vai explicar um pouquinho sobre esse salmo e meditar para nós hoje aqui a respeito desse salmo. Salmo capítulo 2, verso 1. Porque se enfurecem as nações e os povos imaginam coisas vãs. Os reis da terra se levantam e as autoridades conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: vamos romper os seus laços e sacudir de nós as suas algemas. Aquele que habita nos céus dá risada, e o Senhor zomba deles. Na sua ira a seu tempo lhes falará, e no seu furor os deixará apavorados, dizendo: eu constituí o meu rei sobre o meu monte Sião. O rei diz: proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: você é meu filho, hoje eu gerei você. Peça e eu lhe darei as nações por herança, e as extremidades da terra por sua possessão.
Com uma vara de ferro você as quebrará e as despedaçará como um vaso de oleiro. Agora, pois, ó reis, sejam prudentes, deixe-se advertir, juízes da terra. Sirvam o Senhor com temor e alegrem-se nele com tremor. Beijem o filho, para que não se irrite e não pereçam no caminho, porque em breve se acenderá a sua ira. Bem-aventurados todos os que nele se refugiam. Bem, a gente pode entender esse salmo do verso 1 ao verso 3, entendendo que os reis e as autoridades da terra, elas se levantam contra Deus, os propósitos de Deus, e contra o rei estabelecido do Senhor. Nós vemos no verso 1 o salmista fazendo uma pergunta retórica, onde nós sabemos que a resposta, na realidade, o desejo do salmista é nos levar à reflexão, quando ele diz: por que se enfurecem as nações? E os povos imaginam coisas vãs? Por que então as pessoas elas estão tão furiosas? Por que elas estão imaginando coisas tão ruins? Mas contra quem elas estão irritadas? Contra quem elas desejam, elas pensam coisas tão ruins? E o verso 2 ele nos explica que os reis da terra se levantam, as autoridades conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido. E quando eles conspiram, eles dizem o quê? Vamos romper os seus laços e sacudir de nós as suas algemas. Então do verso 1 ao verso 3 nós temos o salmista fazendo uma pergunta retórica, onde nessa pergunta retórica ele está nos fazendo imaginar o porquê que as nações da terra, o porquê que os homens estão com esse sentimento de repulsa ao Senhor e ao seu ungido. E no verso 2 diz que os reis e as autoridades da terra, eles conspiram contra. E o desejo deles é expresso no verso 3, significando dizer que o maior desejo desses homens é se livrarem do Senhor. E o texto diz que, no verso 3, esses homens eles dizem que querem se livrar dos laços do Senhor, daquilo que eles entendem que o Senhor está amarrando eles, ou que o Senhor está algemando eles. Então eles entendem que a presença do Senhor e a presença do ungido do Senhor, do rei determinado pelo Senhor, é uma presença de que aprisiona, é uma presença que os impede de fazer o que eles querem. E o mais interessante disso é que esse mesmo sentimento que a gente vê presente no coração dos reis e das autoridades da terra, é o mesmo sentimento presente no Éden, no jardim do Éden. Quando Satanás ele tentou Eva e Adão para que eles comessem do fruto, se você parar para observar, a grande proposta de Satanás era que o homem se libertasse das amarras da lei ou da submissão à vontade do Senhor. Nós vemos que hoje o que as nações mais desejam em sua ciência, em sua filosofia, em todo o seu conhecimento, na realidade é se livrar do Senhor. O que eles querem é fazer aquilo que eles desejam sem que eles estejam submissos às leis do Senhor. Sabemos que Deus, ao criar a terra, Ele criou, por exemplo, homens e criou mulheres. Ele criou homens e mulheres com suas limitações, com suas diferenças e com sua complementaridade, significando dizer que homem e mulher não são iguais, mas são complementares. No entanto, nós percebemos hoje que um dos maiores ataques é a identidade masculina e a identidade feminina, tentando desconstruir o que homem e mulher são. Nós vemos que o conceito do sexo está sendo desconstruído, família está sendo desconstruída. Aquilo que nós entendemos que trouxe a nossa sociedade para o tempo atual está sendo desconstruído. Então, os homens continuam em seu coração com esse mesmo desejo de se levantar contra o Senhor e contra o rei estabelecido do Senhor. Esse sentimento no coração dos homens é o sentimento que a Bíblia chama que é o espírito do anticristo. É aquele que se levanta contra tudo que se adora, contra tudo que é reflexo da verdade. Levanta-se contra tudo aquilo que representa Deus, que representa o bem, que representa o correto, transformando o mal em bem e o bem em mal. É diante dessas circunstâncias que
os homens, eles tentam se livrar de Deus e dizer: nós não precisamos do Senhor, nós não precisamos de Deus, nós não queremos nos submeter a Deus, nós não precisamos nos submeter às leis de Deus, porque as leis de Deus são somente empecilhos para o nosso avanço, são coisas retrógradas. Esse é o sentimento do progressista, esse é o sentimento da filosofia secular, da psicologia secular, da sabedoria secular. É esse o sentimento que nós vemos do verso 1 ao 3, onde é dito que os homens conspiram contra o Senhor para destruir aquilo que significa ser o Senhor, aquilo que significa ser a palavra do Senhor, aquilo que significa ser Cristo como ungido de Deus. E eles querem se livrar disso, e eles fazem o possível para se livrarem disso. Essa é a reação natural de um coração contrário a Deus e que não deseja o Senhor. É aqui onde nós vemos agora o salmista nos levando à reação de Deus diante dessa situação. Quando Deus do céu, em seu soberano trono, ele olha para as nações, ele olha para os reis da terra e ele tem uma reação diante disso. Qual é a reação do Senhor? É isso que nós vemos do verso 4 até o verso 6, quando é dito o seguinte: aquele que habita nos céus dá risada, o Senhor zomba deles. Na sua ira, a seu tempo lhes falará, e no seu furor os deixará apavorados. Deus que habita nos céus, soberano, santo, puro, imortal, inalcançável, esse Deus todo-poderoso, ele olha os homens conspirando, os homens achando que a sua sabedoria é maior do que a de Deus, achando até, como disse certo filósofo secular muito conhecido, Deus está morto. Os homens dizem isso, os homens dizem Deus é uma ideia, Deus é um pensamento, Deus é uma criação da mente, Deus é nada, Deus é um pensamento filosófico. Mas eles tentam contra o Senhor, mas Deus soberano, grandioso, ele olha para os homens e ele dá risada dessa tentativa. É como se fosse uma criança tentando dominar um adulto. É como se fosse uma formiga tentando se levantar contra um elefante. E ele dá risada. E no seu tempo, quando Deus manifestar a sua ira diante da maldade e da perversidade humana, Deus lhes falará. E quando Deus falar diante de sua ira, eles ficarão apavorados. Eles ficarão perdidos. É interessante a gente entender isso, porque diante das circunstâncias que nós estamos vivendo agora, desse coronavírus, questões de semanas, questões de meses, como eu hoje pela manhã eu passei uma mensagem nas redes sociais, de que a frase era assim: a Disney rapidamente mudou da magia para a realidade. O beijo se tornou arma. Deixar de visitar os avós se tornou um ato de amor. Então rapidamente nós vemos o cenário mudar, o mundo ficar perdido, as pessoas ficarem desesperadas, simplesmente por causa de um pequeno vírus, uma coisa tão minúscula, um ser tão pequenino, derrubou todos os castelos de cartas dos homens. Nós só estamos aqui nesse mundo somente por soberania e bondade do Senhor que sustenta a sua criação. É diante disso que nós precisamos entender que Deus, quando olha para o homem tentando seus planos mirabolantes, uma tentativa de destruir quem Deus é, uma tentativa de talvez se livrar de Deus e dominar o mundo e achar que o homem tem controle sobre tudo e que agora absolutamente a política vai dar tudo certo, a ciência vai resolver tudo, a tecnologia vai resolver tudo, tudo agora vai ficar resolvido, o mundo vai virar o céu. Essa tentativa do homem, Deus olha dos céus e dá risada. Porque Deus já estabeleceu um plano. Desde o jardim do Éden, Deus havia dito ao homem que o homem se submetesse à criação de Deus, se submetesse à vontade criativa de Deus. Disse ao homem: olha, não toque no fruto dessa árvore, senão você morrerá, você vai se afastar de mim, você vai tentar uma vida distante de mim. Isso não vai te conduzir num caminho de alegria, num caminho de plenitude. E o que o homem fez?
O homem escolheu. Ele escolheu se afastar do Senhor. Ele escolheu romper as algemas que ele achava que eram algemas. Ele achava que era prisão. Tem pessoas que pensam que a lei do Senhor é uma prisão. Tem pessoas que pensam que a palavra de Deus aprisiona as pessoas, mas não é isso. A palavra de Deus revela a vontade santa, que nos traz verdadeira alegria quando vivemos nela. O problema é porque o pecado nos tira a alegria de viver na vontade do Senhor. O pecado tenta nos tirar essa alegria através de suas artimanhas. E Deus, ele já determinou desde o Éden que ele é rei. E quando o homem caiu em pecado, lá no Jardim do Éden, quando o homem estava diante de um Deus santo e que Deus percebeu o pecado do homem, ele prometeu esperança quando ele disse: a semente da mulher pisará na cabeça da serpente e a serpente lhe ferirá o calcanhar. Então é lá no Jardim do Éden onde Deus já havia prometido esperança e salvação. Deus já havia decretado o seu rei. E é por isso que o verso 6 ele diz o seguinte: eu constituí o meu rei. Isso é Deus dizendo. Sobre o meu santo monte Sião. Sobre o monte que simboliza a primeira aparição de Deus diante do seu povo. Deus já determinou que o rei será o Senhor Jesus. Por mais que os homens tentem se libertar, por mais que os homens achem que estão aprisionados, ou que eles conspirem contra Deus, ou que eles tentem destruir, por mais que os homens tentem tirar Deus do seu trono, mas Jesus já foi decretado, ele é rei, ele será rei. Se você levantar-se contra o rei Jesus, você não sobreviverá eternamente, porque o sentimento desses homens, Deus ri deles. E aqui diz: eu constituí o meu rei, o rei Jesus, já foi constituído. O livro de Efésios diz que todas as coisas estão convergindo para Cristo. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, já está determinado. O único caminho é Cristo. Já está determinado. O Senhor Jesus será rei. Já está determinado. E os homens tentam ter controle sobre suas vidas. Tentam ter controle sobre o mundo, sobre a criação, usando a tecnologia, usando a ciência, usando tudo. Eles tentam, mas eles não conseguem ter o controle absoluto, porque só o Senhor tem esse controle. E é aqui onde nós vemos, a partir do verso 7, Jesus, o salmista seria... como se o salmista estivesse citando a voz de Cristo, dizendo o seguinte: o rei diz, isso é o rei eterno, decretado pelo Senhor. Ele diz: proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse, qual foi o decreto do Senhor que ele irá proclamar? Você é meu filho, hoje eu gerei você. Isso é o Senhor dizendo para o rei que ele decretou, que será rei eterno, Jesus Cristo. E Jesus Cristo estaria dizendo agora para todos o que ele ouviu o seu pai dizendo. E o que o seu pai disse para ele. E ele está proclamando para todos: você é meu filho, e hoje eu gerei você. Peça, e eu lhe darei as nações por herança, e as extremidades da terra por sua possessão. Com uma vara de ferro você as quebrará, e as despedaçará como o vaso do oleiro. E é exatamente nessas circunstâncias que Jesus veio. Ele veio ao mundo, ele proclamou a verdade, ele mostrou o caminho da salvação. E o livro de Efésios diz que todas as coisas estão convergindo para Cristo. O livro de Apocalipse mostra a vitória do Cordeiro. O Cordeiro de Deus irá vencer. Jesus, no livro de Mateus, ele disse que nós viveremos nesses últimos tempos com tempos de o princípio das dores. O momento em que as dores se intensificam. O mundo passa por tribulações, o mundo passa por angústias, o mundo passa por situações que cada vez vão ficando mais difíceis e mais difíceis. Guerras, pestes e terremotos em vários lugares. Muitos se levantarão dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. A palavra de Deus já havia profetizado que os tempos que nós vivemos são tempos difíceis. Pai mata filho, filho mata pai, marido mata esposa. Os inimigos do homem
serão seus familiares, e por aí as circunstâncias vão cada vez mais ficando difíceis, e Cristo já havia profetizado isso. Por isso que nós cristãos entendemos o seguinte: Deus já havia nos avisado que essas coisas aconteceriam, então nós não nos assustaremos, pois se está acontecendo conforme foi profetizado, é sinal de que o Senhor continua no controle de todas as coisas e que o decreto eterno dele, de que o Rei Jesus irá reinar, continua inalterado. E é diante dessas circunstâncias que nós percebemos nesse mundo que nós precisamos agir como o verso do 10 ao 12, o salmista ele diz: agora, pois, ó reis, sejam prudentes, deixem-se advertir, juízes da terra. Então, diante da atitude de arrogância dos homens, achando que não precisam de Deus, diante de um Deus que ri desses homens que estão arrogantemente achando que irão vencer, diante de um rei que diz: eu proclamarei os decretos do meu Pai e farei todas as coisas acontecerem conforme a vontade dele, o salmista chega a uma conclusão. Qual é a conclusão do salmista? Ouçam a advertência, sejam prudentes, pois as coisas acontecerão conforme o Senhor determina. Verso 11: sirvam o Senhor com temor e alegrem-se nele com tremor. Temam ao Senhor. A Bíblia diz que o temor a Deus é o princípio da sabedoria. Submetam-se ao Senhor, pois Ele é soberano e controla toda a terra. Não se levantem contra a verdade de Deus, pois vocês irão cair. Não se levantem a favor do pecado e contra a bondade do Senhor, pois vocês serão destruídos. É isso que o salmista quer dizer. Alegrem-se e temam o Senhor. Entendam a criação de Deus e a vontade de Deus e se submetam a essa vontade e vivam uma vida sob a liderança do Rei Jesus. O verso 12 ele diz: tenha relacionamento com esse rei. Beijem o filho para que não se irrite. Lá em Apocalipse diz que um dia haverá a ira do Cordeiro. Jesus, na primeira vez, ele veio em amor, mostrando aos homens o caminho da salvação. Ele hoje vive ele vive nos dizendo que ele é o caminho da salvação, que ele está aqui como nosso advogado, nosso juiz. E os homens não se submetem. Nós vemos circunstâncias como esse vírus agora, e os homens se assustando, sem esperança, mesmo assim eles não se submetem ao Senhor. Não entendem que a vida é frágil. Eles não querem reconhecer isso. E um dia o Senhor que veio como Salvador virá como juiz. E quando ele virá como juiz, ele virá na ira do Cordeiro contra todos aqueles que desprezaram a ele, que desprezaram a sua justiça. E é nessa situação que a gente precisa entender que beijem o filho para que não se irrite e não pereçam no caminho, porque em breve se acenderá a sua ira. Nós estamos vivendo aí o princípio das dores do mundo, um mundo sem esperança. O interessante é que isso vai passar, irmãos, essa crise vai passar. E quando ela passar, o mundo vai esquecer, como todas as outras crises que já aconteceram por trás. E os homens vão esquecer, vão continuar vivendo suas vidas. Mas a palavra de Deus diz que Jesus voltará como nos dias de Noé, quando os homens casavam-se e davam-se em casamento e achavam que estava tudo normal. E no entanto, o mundo foi destruído em água. A mesma coisa irá acontecer, segundo as palavras do Senhor Jesus. É por isso que ele termina no verso 12 do capítulo 2 dizendo: bem-aventurados todos os que nele se refugiam. O Senhor Jesus é o caminho, a verdade e a vida. É refúgio, é lugar seguro, socorro bem presente na hora da angústia. É o nosso advogado junto ao Pai. É aquele que nos dá esperança, pois ele venceu a morte. Ele disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Então, em Cristo, nós somos também vencedores pela fé nele, que venceu a morte e todas as circunstâncias difíceis. Ele venceu. E nós também poderemos vencer no Senhor Jesus. Não estou falando vitória financeira, bênçãos materiais, não. É a vitória de olhar as circunstâncias difíceis
e entender que mesmo nas mais difíceis circunstâncias, mesmo que a morte nos amedronte, mas nós saberemos que após a morte haverá um Senhor para nos receber. Então, é aí onde ele diz, bem-aventurado todos os que nele se refugiam. Então, meu irmão, as circunstâncias que nós vivemos são reflexos de uma realidade bíblica já profetizada. Mas somente aqueles que andam na luz é que estão cientes do que está acontecendo. E se você ainda não entregou sua vida ao Senhor Jesus, se você está angustiado sem saber o que acontecerá no futuro, entenda uma coisa. Jesus é refúgio, é um lugar seguro. Você pode até adoecer e morrer, mas se você tem Cristo em sua vida, você entende que a morte não é o fim, mas é uma passagem para um começo eterno com o Senhor Jesus. Como ele disse ao ladrão da cruz, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Então que o Senhor Jesus seja o seu rei. Que você não tenha o coração dos reis da terra que querem conspirar e destruir a lei, a vontade e a pessoa do Senhor. Mas que você tenha um coração que ame e beije o Rei Jesus, pois Ele é socorro bem presente. Então que Deus esteja te abençoando. Fico feliz em saber que deu certo aqui, né, o teste que a gente fez para Libras, né? Vamos tentar ver se amanhã a gente faz novamente, certo? A mesma coisa aqui também no Instagram, aí aqui no Facebook. No Facebook não tem intérprete, certo? Mas no Instagram vai ter aqui o intérprete aqui abaixo, né? Então foi um teste que a gente fez hoje, deu certo, graças a Deus, né? Se Deus assim permitir, amanhã, hoje é quinta, né? Amanhã a gente vai estar aqui novamente no mesmo horário, 8h30. Ajuda a gente a divulgar, para que amanhã a gente possa entender um pouquinho mais um texto bíblico. Em meio a essas situações a gente possa ser abençoado pela palavra de Deus. Então, obrigado, Margarida, Deus abençoe. Amanhã a gente já vai ter outro intérprete também. E Deus esteja cuidando de cada um de vocês. Deus abençoe. Até mais.